muita gente viu o trailer, o primeiro trailer, que era o trailer que era parecer umas imagens amadoras e tal, e tinha a cena da mulher cortando, passando a faca na barriga, e era um negócio tudo meio de cabeça para baixo e tal. E aí, nesse filme, já falava que tinha o Nicolas Cage no filme, né? Só que o Nicolas Cage não aparecia. E o Nicolas Cage e o Osgood Perkins e o Nicolas Cage eles fizeram questão de esconder o Nicolas Cage em absolutamente todo o material de promoção e no trailer e no filme, né, também, porque ele é bem específico, assim, e eu concordo, se você mostra o Nicolas Cage antes ali, eu acho que perde boa graça do filme, né, até que, e o que é legal é que o filme foi filmado em linear, né, a primeira cena é a primeira cena filmada, a segunda cena tal, porque isso daí também é uma questão de método de direção. Ele queria criar uma aura, uma aura, né? Até dos personagens estarem vivendo aquilo, tal, dos atores. E a primeira vez que você vê o Longlegs de cara mesmo é naquela cena do interrogatório, né? E é a primeira vez que a atriz vê o Nicolas Cage caracterizado, né? E assim, claramente ali, o Nicolas Cage tem tipo uma linha de roteiro. Tipo, você precisa falar isso. E claramente o resto é o Nicolas Cage solto, tá ligado? E isso é algo que, para mim, isso faz arremessa o filme lá para cima, assim, porque a construção do Nicolas Cage do Longlegs é um negócio impressionante, cara. Eu acho que ele dá medo e, ao mesmo tempo, ele parece que ele é normal demais para aquilo, mas e você vê que não é sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, você vê que tem uma aura esquisita, né? Então, eu acho que ele acho que ele fecha o filme com chave de ouro. Eu sou muito fã do Nicolas Cage, eu acho que ele faz muita bobagem. Mas quando ele faz coisa boa, eu acho que certo, também é impressionante, né? E aí eu acho que esse é uma das vezes, né? E você vê que é tudo, né? É um rolê inteiro, né? Então, é isso. E aí o que eu ia falar disso do Nicolas Cage é porque ele não é... O Nicolas Cage, ele não é o Nicolas Cage porque ele é sobrinho do Coppola e o Coppola chamou ele para fazer o filme. Até porque ele faz até questão de não fazer nada com o Coppola para não ficar parecendo um Nepo Baby qualquer aí. E aí ele é um cara que nasceu, né? Nasceu do método, né? Do Stanislavski, que é o autor de método. Que, para quem não sabe, o método esse russo inventou esse troço e depois os americanos eles vamos dizer, melhoraram, mas atualizaram uma série de coisas, que o método deles é uma ideia de que o ator precisa de entender o que o personagem está sentindo naquela cena, ou naquela situação, ou naquele filme, para ele procurar dentro dele mesmo uma situação semelhante, um sentimento semelhante, e aí ele usar aquele sentimento na hora da cena. Então, se o ator está perdido, se o personagem está perdido, a ideia é o ator tentar encontrar esse sentimento de perdido e usar esse sentimento, deixar esse sentimento aflorar e tal. E é uma série de técnicas, né? Isso ficou chamado como método, mas é porque é o método Stanislavski, né? E aí teve uma evolução desse método que era o que o Jared Leto faz. O Jared Leto faz mal, mas ele faz que o Stanislavski sempre falou que ele nunca falou isso na vida dele. Ele falou e o Stanislavski tentou fazer isso. Ele chegou a tentar fazer isso, mas ele falou que achava que não fazia diferença o suficiente para isso virar um método. Aí, mas assim que a gente faz, Montgomery Clift acho que fazia. A ideia do método é que você, quando você está pensando no sentimento, o teu corpo inteiro está respondendo aquele sentimento. Então, às vezes, e aí você mexe muito com o corpo inteiro, né? Você mexe
o Marlon Brando, ele tinha um negócio com a mão, assim, ele ia pegando as coisas, e ele ia mexendo, e por exemplo, ele mudava o lugar que ele estava sentado, tudo, o corpo inteiro estava falando, né? Então, e tudo isso porque você está sentindo aquilo, então você perde o controle do seu corpo para fazer aquela cena. Então você tem até uns métodos como você sair disso e tal. Só que teve uns caras que eles começaram a achar que seria legal você viver esse personagem. Então você virou um personagem, você vive esse personagem durante a filmagem inteira, né? Então você vira essa cara, né? Você vai porque você está tentando procurar esses sentimentos através do personagem, então você simplesmente se torna aquela pessoa, que é o que o idiota do Jared Leto acha que está fazendo, mas ele não está fazendo, ele está interpretando o personagem 24 horas, e o que esses caras faziam, né, ou fazem ainda, é viver aquele personagem, né, tentar enxergar aquele personagem daquele jeito. O Daniel Day-Lewis, ele faz isso bem, assim, ele se transporta o personagem e ele fica vivendo o personagem do jeito que o personagem estaria vivendo na vida dele, né? Ele não vai pegar um rato e enviar para alguém, tá ligado? Ele vai... porque esse é o exemplo que vem na cabeça sempre. O que seria o normal do método, que os Tony Stark falam que isso não tem a ver com o método, mas isso seria uma variação além do método que eles fazem, seria esse negócio. O Jared Leto viveria como Coringa, mas assim, conviveria com as pessoas, não seria completamente inadequado com nada que ele fizesse, mas ele estaria sempre pensando, dando risada, que nem o Coringa, tal, para você passar melhor para os personagens. Que isso que não é o método do Actor Studio, etc. É uma variação disso. E o que não é o que o Leto. Que o Nicolas Cage faz. O Nicolas Cage, eu até peguei aqui o nome, porque eu não lembrava o nome, eu deixei separado aqui. Ele faz um negócio chamado Novo Shamanic. Novo, o quê? Novo Shamanic, de xamanismo, tá, né? Nossa, Novo de arte nouveau, de nouveau do francês, e xamânico, que seria um novo xamanismo. É um negócio que ele fala que ele aprendeu com os xamãs, e porque realmente os xamãs entravam, os indígenas, os povos originários, e até umas civilizações mais antigas, tinha o xamã, que é o cara que meio que está lidando com essa parte sobrenatural. E esses xamãs, eles entravam numa espécie de transe para conseguir caminhar nesse outro mundo, nessa outra realidade, nessa outra construção, enfim, qualquer coisa, cada um vai dar um nome. E o que o Nicolas Cage faz é isso, ele entra em transe, e aí ele liga essa chavinha, e ele fica em transe durante o tempo que ele estiver fazendo. Então, você tem várias histórias assim dele. Você tem história dele. Cage é um cavalo, basicamente. Ele é isso mesmo. Ele cria um cavalo. Exatamente, ele cria um cavalo, só que quem entra nele. Não, ele é o cavalo, né? E ele cria ele cria a entidade que entra nele. Ele cria essa entidade e joga essa entidade fora. Essa entidade entra de novo nele e ele se transforma naquela pessoa. Então, assim, tem várias histórias muito loucas, assim. Acho que tem um filme dele chamado O Beijo do Vampiro, que ele come uma barata viva. Tem um filme, o Despedido em Las Vegas, ele contratou um cara muito famoso que tinha um problema de alcoolismo, e ele pegava esse cara e deixava dentro do trailer dele, e aí ele ficava conversando com o cara e ficando bêbado com o cara para ele tirar do cara aquilo. Então ele ficou bêbado, ele estava bêbado durante o filme que ele ganhou o Oscar, ele provavelmente estava bêbado fazendo aquilo, porque ele realmente estava num processo de aquele filme Birds dele, ele arrancou os dentes sem anestesia para sentir o que o personagem está sentindo, ele ficou com a cara enfaixada, ele andava com a cara enfaixada, sabe? Então, assim, o negócio do Nicolas Cage é um pouco mais pesado, porque beira a maluquice, né? Ele quer viver mesmo, né? Ele vive aquilo, ele provavelmente... e ele não vai voltar e se lembrar daquilo, ele não sabe caçar trufa com porco por causa do filme, tá ligado? Ele caçou trufa com porco e depois ele não é mais essa pessoa.
ele se arranca daquilo, né? E reza a lenda que ele faz isso muito bem, assim. Ele vai, entra, cavalo, pá, faz o filme, sai fora. Tanto é que ele falou que ele nunca mais... A primeira vez que ele fez um assassino serial desse sentido assim, é o Long Legs. Ele falou que ele nunca mais vai fazer um assassino serial porque ele acha que aquilo não é para ele, não gosta de violência, tal, e ele se sentiu muito violento. Então, ele realmente vive aquilo assim. Então, é um outro rolê. Mas ele não atrapalha ninguém, tá ligado? Ele não matou ninguém, ele não fez nada de errado. Ele só viveu de long legs ali, né? Ele vive lá esculachado, andando. E quando ele entra nesse lugar assim de possessão dele, né? A ideia dele é que quando ele entra nesse lugar, ele se permite. Ele não é improvisar, porque ele não está improvisando. Ele não fala que ele está improvisando. Ele fala que ele está vivendo aquilo. Então ele vai fazendo as coisas, vão criando. Então, provavelmente, ele cantou a música do filme, não sabe-se lá de onde, ele falou as frases que não sabe-se lá do que, e ele vai vivendo aquilo, e aí o diretor que se vire para captar aquilo, porque ele não vai fazer de novo, mas ele vai, sabe, é um negócio muito natural, que é diferente do Jared Leto. Jared Leto é um doido que fez alguns bons papéis no cinema, que ele entendeu tudo errado, assim, o que todo mundo falou de método, o próprio do Nicolas Cage entendeu errado e foi para um outro local, tá ligado? Não tem nada a ver. E até pelo Coringa dele, a gente percebe-se que ele não teria a sutileza para fazer um long legs, né? O long legs é sutil, é um negócio que você tá vendo, ele tá falando, e a voz... Cara, se você não falar que é o Nicolas Cage, você não reconhece o Nicolas Cage ali, nem pela voz, nem pelo gesto, ele não tem, sabe, é tudo muito, é bem diferente, assim, você sente que quando funciona muito, né? O Jared Leto está sempre brincando de interpretar, né? Essa é a diferença. Ele passa o dia brincando de interpretar. Então você percebe, né? Você percebe a diferença, né? É que assim... Eu não sabia desse método do Nicolas, mas não, o novo xamanismo. Novo xamanismo, eu curti, inclusive, vou incorporar na minha vida. Toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou me entender enquanto um cavalo e incorporar uma entidade. Incorporar isso e viver aquilo. Então, assim, uma entidade que eu mesmo criei, né? Tipo. Então, assim, ele é muito conhecido porque ele acaba fazendo um monte de bobagem. E aí acho que a quantidade de bobagem é muito maior que a quantidade de grandes momentos dele. Mas os grandes momentos dele são geniais, assim. Ele faz coisa que tem filme que você vê que ele fala, putz, é um negócio impressionante, assim, o como ele se dá, né? Como ele se doa para alguns filmes, né? Você fala, mas ele fez o Homem do Jiu-Jitsu, ele fez o Wonderland e tal, mas assim, só nos últimos anos ele fez o Pig, ele fez Long Legs agora, ele fez aquele filme que ele vai matar a seita satânica, esqueci o nome. São filmes assim, são personagens poderosíssimos, assim, super complexos, e ele tá ali segurando o personagem no dente, né? Então, que se colocar na balança, acaba ele tendo feito mais bobagem, mas que ele faz bem, quando ele faz bem, é um negócio incrível, genial. Mas isso também coloca ele como o Al Pacino da sua geração, né? Não fala isso, nunca, não dá, né? O Al Pacino fez... Não, o Al Pacino fez umas 2 bobagens na vida inteira dele só. Ele fez tudo. Nada, pós anos 2000, o Al Pacino... Não fala isso. Eu não vou conseguir lembrar. O Al Pacino, eu não vou conseguir lembrar. O Al Pacino, ele é um ator do método e ele ele deu uma sumida por anos porque ele virou presidente justamente do Actors Studio. Então ele ficou muito tempo dirigindo, né, presidindo essa escola, né, que é uma escola de atuação. Uhum. E ele deu uma sumida justamente por causa disso. Mas ele é um ator do método, né? O Montgomery Clift, que era um ator do... Montgomery Clift fez um filme com Hitchcock. E aí ele era um padre. E aí o padre... Essa piada é muito boa, né? Ele passou um mês fazendo missa.
Não, mais ou menos, mas ele acreditava piamente que ele era um padre. E aí teve uma hora que ele, logo no começo das filmagens, assim, mas o Monte Cliff, ele não era o Jared Leto, assim, não, mas ele tinha o negócio do método, né? Então ele precisava saber as motivações do personagem e tal. E ele perguntou pro Hitchcock, né? Hitchcock, tô descendo essa escada aqui, né? Eu acabei de ver um assassinato, qual é a motivação? Aí a grande piada que o Hitchcock fala assim: a sua motivação é o seu salário. Dá para você ir até aquele lugar ali, parar de olhar para cima? O Hitchcock ele fazia tudo era ele é muito prático, né? Prático, assim, ele sabia onde é que estavam os cortes de cada coisa, então o ator tinha que fazer o que ele queria. Vai lá, vai até ali, olha para o lado. Mas por quê? Não, vai até ali, olha para o lado, porque eu sei que quando você for ali, eu vou cortar para tal coisa. Então ele tinha tudo montado na cabeça dele. Então tem essa piada aí do Hitchcock versus método Stanislavski. Não errou também. Não errou, ele acertou muito mais do que eu. Não tá errado essa motivação do Hitchcock. E tinha um monte de ator método que fez filme com o Hitchcock e ele deve ter cagado para todos eles. Nossa. Mas todos eles queriam passar pela mão. Todo ator queria passar pela mão do Hitchcock. Todos eles queriam ser cagados na cabeça pelo Hitchcock, né? Mas sempre falou uma coisa que me deixou pensativo. Porque se o Al Pacino foi diretor do Actor Studio. Actor Studio. E aí o Nicolas Cage é tipo o Al Pacino da sua geração. E o Al Pacino é tipo o Wolf Maia gringo, né? É isso aí. Acho que tudo leva a crer. Fica mais claro explicando desse jeito. É isso aí. Tudo leva a crer que você usou drogas antes de ligar o microfone. Não, eu tô igual o Hitchcock, eu tô tentando ser prático. Sim. Não, mas é isso mesmo, assim, acho que tem o Al Pacino tem esse rolê também, aí até por causa disso, fez uns negócios meio esquisitos. Fez, porque às vezes é um desafio do personagem, sabe? Pô, eu quero fazer um leiteiro, eu quero fazer um cozinheiro. Aí ele vai... tomando leitada. Não, ele não vai... Esse... Que pariu. Desculpa, eu não consegui repetir. Esse negócio de ficar o mês inteiro um personagem só já é um nível de maluquice maior do que os caras. Os caras só incorporam ali na hora, depois jogam fora os e vão embora. Que é diferente, vamos lá. Por que é diferente? Porque tem simplesmente gente que você vira para a pessoa, o ator fala assim: faz cara de triste. Ele faz cara de triste. Faz cara de feliz. Faz cara de feliz. E a pessoa faz ali. E aí, o canastrão, por exemplo, quando a gente fala, quando ele fala, o cara é canastrão, é justamente por causa disso. Às vezes o diretor fala, você faz cara de feliz, aí o cara faz uma cara de feliz, você fala, puta, né? Não tá sentindo nada do personagem, é só o cara. Então, assim, você tem métodos que funcionam. Todo método, quando o ator é bom, ele vai funcionar, né, do seu jeito. É que você vai criando, todo método tem um nome também, você faz exercício e tal, é um exercício para o corpo inteiro, né? A pessoa tem que dominar o corpo inteiro, então não é simplesmente eu vou virar ator e vou falar aí, né? Tem estudo. E essa coisa do cara não sair do personagem e tal é muito mais lenda também e que é reforçada por meia dúzia de doido aí que já tem seus problemas. Exatamente. Não, digo que assim, o Jim Carrey da vida que travou depois. O Jim Carrey faz isso. O Jim Carrey ele entrava nesse rolê e ele se perdeu. Né? Mas também ele se perdeu na melhor atuação dele, né? Não existe melhor atuação dele que ele fez do Andy Kaufman. Ele não vira o Ace Ventura durante 3 meses fazendo filme. Ele resolveu fazer isso com o Andy Kaufman porque ele queria entender o Andy Kaufman. Ele queria entender aquela pessoa, aquela perturbação, e ele... Que era um cara que era isso, né? Exatamente. E ele foi nessa e se perdeu ali talvez porque ele não estava preparado para viver aqueles sentimentos, e como às vezes talvez fossem sentimentos muito parecidos com os dele, ele não conseguiu sair e tal. Então, a culpa não é necessariamente do método, provavelmente é um problema que ele já tinha. O Daniel Day-Lewis está aí, cara. A pessoa que mais recebeu o Oscar na história do cinema, ele é o cara do método. Não é só do método, ele não é só do método, como ele é além do método. Ele é o cara que ficou de Lincoln aí 1 mês andando pela rua, tá ligado? Então, assim, não é que também dá errado, não tem nada errado. E o Nicolas Cage também, mas o Nicolas Cage faz isso. Pô, ele faz isso, mas tem um Oscar. A maioria dos outros atores que todo mundo acha maravilhoso nunca nem chegou no Oscar. Ele tá lá, sabe? Então, assim, não é também...
Não é que não dá errado, é que dá errado quando o filho da puta começa a mandar rato morto pros outros, tá ligado? E aí queima o rolê. E aí dá errado porque ele tá sendo babaca só. Exatamente. Tá sendo excessivo no negócio que não precisava. Mas enfim. Sim. Não gosto do Jared Leto, não gosto da banda do Jared Leto também, não. Pô, Closer to the Edge é uma ótima música. Suporto aqueles chato pra caralho. Mas enfim. O começo do fim do emo. Você deveria gostar mais, você como um hater do emo. Não gosto.